Quantas pessoas empregavam o santuário? Entre sacerdotes, sumo sacerdote, cantores, porteiros, cuidadores, vigias, transportadores, 30.000 pessoas. Eles trabalhavam diretamente no santuário. E como esses levitas eram alimentados? Pelo dízimo. Eles não receberam herança de terra, então eles estavam 24 horas à disposição dos serviços religiosos. E assim, a tribo de Levi era a tribo espiritual. Isto era o evangelho em símbolos. Os sacrifícios, os rituais, as festas, que eram 7 por ano, tudo apontava para a vinda de Jesus. O santuário terrestre era um antítipo, aquilo que vem antes do tipo. E tudo o que acontecia aqui na terra prefigurava o que um dia aconteceria no céu. Gálatas 4:4 diz que, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Jesus Cristo nasceu da Virgem, como havia sido profetizado. Ele esperou até os 30 anos para ser batizado. E quando ele fez 30 anos, ele foi lá para o Jordão, para que João batizasse. Aí eu te pergunto, por que é que Jesus esperou até 30 anos para ser batizado? Por que não foi batizado com 12, com 15, com 18, com 25? Por que ele esperou 30 anos para ser batizado? Porque não havia lá no início do santuário nenhum sacerdote com menos de 30 anos. Não podia. Só podia haver sacerdote no santuário com 30 anos. Na mentalidade hebraica, 30 anos era a maioridade espiritual. No tempo de Cristo, não havia nenhum rabino que não tivesse 30 anos. Ele tinha que completar 30 anos para começar a reunir os seus discípulos. E foi exatamente isso que Jesus fez. Completados os 30 anos, ele foi para ser batizado e ele começou o seu ministério terrestre. De acordo com Daniel, capítulo 9, esse ministério terrestre duraria 3 anos e meio. Então, tudo que nós lemos nos evangelhos estão falando de 3 anos e meio da vida de Jesus, desde que ele foi batizado. Todos os milagres, as pregações, os sinais, tudo aconteceu no intervalo de 3 anos e meio. E quando terminaram os 3 anos e meio do seu ministério, que coincidia com a Páscoa, ele foi crucificado, por ocasião da Páscoa. É por isso que Paulo vai dizer que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado. Então Cristo foi sacrificado por ocasião da Páscoa. Ele esteve com os discípulos, depois da ressurreição, mais 40 dias. E depois ele disse assim para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles ficaram em Jerusalém, oraram e se prepararam por 10 dias. Inteiraram 50. E 50 dias depois da Páscoa vinha uma festa chamada Pentecostes. E quando a Jerusalém estava agora lotada de pessoas para a festa de Pentecostes, Deus enviou o Espírito Santo. E o que foi o envio do Espírito Santo? Foi a entronização de Cristo no santuário celestial. Naquele domingo em que veio o Espírito Santo, no dia da festa de Pentecostes, foi o exato dia em que Jesus estava sendo lá no santuário celestial entronizado. Por quê? Porque Moisés recebeu ordem de fazer um santuário, e diz Êxodo 25:40, olha o verso 40 comigo agora. Vê, pois, disse Deus para Moisés, faça tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Que modelo viu Moisés? O santuário celestial. O santuário no céu serviu de modelo para o terrestre. E aquilo que acontecia na terra, acontecia agora no céu. Então Cristo foi entronizado e começou o seu ministério sacerdotal na festa de Pentecostes, no ano 31 da nossa história. Quanto tempo Jesus ficou no santuário, no compartimento santo, atuando como sacerdote? Até 1844. No dia 22 de outubro de 1844, em cumprimento à profecia de Daniel 8,14,
Jesus passa do santo para o santíssimo. E ele começa agora o seu ministério sumo sacerdotal. Ou seja, o juízo começou. Chegamos à 7ª igreja do Apocalipse, Laodiceia, que significa o povo julgado, o povo do juízo. E ao mesmo tempo que Jesus entra no segundo compartimento do santuário, em 22 de outubro de 44, o primeiro anjo de Apocalipse 14:7 diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegada é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Pois bem, na terça-feira, 22 de outubro de 1844, Jesus começou um novo ministério no santuário no céu. Sumo sacerdote. E como aqui na terra, o sumo sacerdote só entrava em cena no 10º dia do 7º mês, um único dia por ano, e ele vinha ao Santíssimo para fazer juízo. Jesus lá no Santíssimo deveria começar juízo. E ele começou. E o que vai acontecer quando o juízo terminar? Ele vai deixar o santuário. Ele vai tirar suas vestes sumos sacerdotais e ele colocará suas vestes reais. E ele voltará para buscar a todos nós. O sumo sacerdote, no dia da expiação, quando ele terminava o serviço, ele saía do santuário e abençoava o povo. Quando Cristo concluir o seu ministério no segundo compartimento, ele sairá do santuário para vir buscar e abençoar seu povo. O que significa Jesus deixar o santuário? O fechamento da porta da graça. Quando Cristo deixar o santuário, não mais haverá graça para o impenitente, para os ímpios. Cumprir-se-á Apocalipse 22:11. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Isso quer dizer que nós que estamos vivendo nesse momento, em que Jesus já está, desde 1844, há cerca de 170 anos, lá no céu, executando o juízo, nós somos a geração que está para ver a volta de Jesus.